Bem-vindos ao Panorama Maior, eu sou Vitor Gabriel. E hoje ampliaremos a sua percepção sobre como a inflação e o positivismo estão destruindo a ida ao cinema. Se você cresceu nos anos 90, deve se lembrar de como ir ao cinema era uma experiência comum. Hoje, no entanto, essa tradição está desaparecendo. Por quê? Será que se trata apenas de uma mudança nas preferências de entretenimento? Ou será que existe algo mais profundo acontecendo? Nos anos 90, o cinema era o ponto central do entretenimento popular. A maior parte das produções não só moldava o imaginário coletivo como também lotava as salas de cinema. Em 1995, por exemplo, as 5 maiores bilheterias arrecadaram, em média, 357,5 milhões de dólares, 117% a mais que a marca de 164,7 milhões de dólares. Marca essa que equivale hoje à tão comentada bilheteria de $1 bilhão, quando ajustada pela expansão da oferta monetária global do período, M2, ou seja, quando ajustada pela inflação real. Filmes como Toy Story, 007 GoldenEye, lançados, em 1995, superaram com folga essa marca. Ao todo, 15 filmes naquele ano ultrapassaram o equivalente ao que hoje chamamos de bilheteria de $1 bilhão, sendo que apenas 4 filmes conseguiram atingir esse valor nos últimos 12 meses. Mas a coisa não para por aí. Hoje, para superar a marca de $1 bilhão em bilheteria, os filmes têm que suar. Nos últimos 12 meses, as 5 maiores bilheterias, incluindo o último Avatar e Barbie, conseguiram uma média de $1,4 bilhões, apenas 40% acima da marca de $1 bilhão. Isso representa uma queda de 65,75% no impacto financeiro em comparação com os 117% do ano de 1995 já comentado anteriormente. Ou seja, houve uma queda impressionante de 65,75% no poder de captação das maiores produções cinematográficas em comparação com o ano de 1995. Isso significa que o cinema, mesmo os lançamentos com maior apelo popular, perdeu parte significativa de sua relevância econômica. Deixando claro que a questão não se limita apenas à qualidade percebida pelo público e sua vontade em assistir. Num mundo em que a produtividade cresce, mas que de modo antinatural os preços também sobem, devido ao crime social e político da expansão da oferta monetária, a popular impressão de dinheiro, o cinema, em vez de se tornar mais acessível, tornou-se cada vez mais um luxo para o cidadão comum. Em especial, nos países de moedas fraca ou subdesenvolvidos, como no caso do nosso Brasil. Se pensarmos na inflação brasileira, em 1995, com o Plano Real recém-implementado, R$ 1 valia aproximadamente $1. Hoje, você precisa de R$ 5 para comprar o mesmo dólar. O real perdeu 80% de seu poder de compra desde então. E sendo o dólar a unidade de conta global, isso significa que o mercado brasileiro se tornou 5 vezes menos relevante para a indústria cinematográfica mundial. E, como se isso não fosse o bastante, em paralelo a toda essa diluição do poder de compra do cidadão comum, as legislações e regulamentações positivistas, como a meia entrada obrigatória e o tempo de tela reservado para certos filmes, criam distorções no mercado. E embora essas políticas pareçam justas a um analfabeto econômico, elas acabam potencializando a inflação dos preços nos ingressos e restringindo ainda mais o acesso popular ao cinema. Repare que não estou focando na qualidade dos filmes, onde os vetores positivistas internalizados na própria indústria cinematográfica direcionam as histórias cada vez mais a agendas de engenharia social no lugar de contar histórias profundas. A arte sendo sufocada pela necessidade de cumprir padrões impostos de fora para dentro, ou melhor dizendo, de cima para baixo, das oligarquias socialistas para o povo. O desabafo aqui é pontuando como a experiência de ir ao cinema está sendo destruída por problemas que vão além da indústria, pela insistência de governos em manipular o mercado, impondo intervenções que criam inclusive o sentimento de competição entre modelos de negócio que deveriam cooperar. Por se tratar de um mesmo ecossistema, muitos são levados a acreditar que as plataformas de vídeo sob demanda, como a Netflix, são os grandes inimigos dos donos de cinema. Afinal, por que gastar com gasolina,
estacionamento, ingressos e pipoca quando você pode assistir tudo do sofá de casa? Mas será que essa é a verdadeira questão? A verdade é que a concorrência entre o cinema e essas plataformas não é algo tão natural assim. Ela é um efeito colateral da inflação. Se ir ao cinema ainda fosse acessível, a experiência presencial continuaria sendo uma das opções favoritas das pessoas. O sucesso dessas plataformas demonstra que o público ainda tem sede pela sétima arte. Pouquíssimas pessoas verdadeiramente deixariam de vivenciar toda a experiência que envolve o cinema para ficar, às vezes meses, esperando o conteúdo daquela sua obra de interesse ser disponibilizado online. O problema é que os custos, em geral, e os diretamente associados como combustível, estacionamento, ingresso e pipoca subiram tanto que, para muitas pessoas, assistir a maior parte dos filmes de interesse em casa se tornou a única opção viável. Se não fossem pelas interferências governamentais, a relação entre esses dois modelos de negócio não soariam tanto como um jogo de soma zero e sim como uma relação de ganha-ganha, onde toda a indústria cinematográfica se fortaleceria. Em resumo, se quisermos salvar a experiência do cinema, precisamos acabar com a inflação e acabar com as interferências governamentais no mercado. O cinema não está morrendo por causa do surgimento da Netflix ou da Disney+. Ele está morrendo porque as políticas monetárias e regulamentações positivistas o tornaram caro e inacessível. E se você se perguntou por que não falei ser importante exterminar com o positivismo enraizado e crescente da indústria cinematográfica em si, é porque resolvendo a parte monetária, se libertando da moeda fiduciária, a conhecida lacração já não tem como sobreviver. Precisamos combater as causas, só que aqueles que são diretamente beneficiados por esse arranjo inflacionário passam a vender para o resto da sociedade que estão lutando contra os problemas enquanto na verdade estão agindo sobre os sintomas. Ações essas que apenas agravam ou criam novos sintomas ainda mais perversos, profundos, imprevisíveis, e para um olhar desatento, aparentemente, descorrelacionados. Essa verdade é a caracterização do positivismo, onde o ser humano se roga ao papel de Deus, interferindo no mercado com toda sua soberba, porém, o faz fantasiado das mais variadas virtudes. Captou? Então compartilha, e se inscreve para entender mais.